E aí, hoje a gente vai explorar como a matemática mais básica, aquela que a gente aprende na escola, na verdade constrói o mundo todo ao nosso redor. E a viagem vai de uma simples dobra no papel até as formas mais complexas que a gente vê todo dia. Pode parecer uma pergunta meio maluca, né? O que uma coisa tem a ver com a outra. Mas olha, eu garanto que no final desta análise, a conexão entre dobrar um papelzinho e a geometria de estruturas gigantescas vai fazer todo o sentido. Então, bora mergulhar nisso. Tudo mais tudo mesmo começa com uma ideia bem simples: a repetição. Para entender, vamos usar um exemplo que todo mundo consegue visualizar. Imagina aí uma folha de papel. Se a gente dobra uma vez, ela se divide em duas partes, certo? Se a gente dobrar de novo, agora temos 4. Mais uma dobra e pulamos para 8. E com 4 dobras, chegamos em 16 partes. Percebe o padrão? Cada dobra está duplicando o número de pedaços. Isso, no fundo, é uma multiplicação repetida. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E claro que a matemática tem um jeito bem mais esperto de escrever isso aí. O nome é potenciação. É como se fosse um atalho para não ter que escrever aquela multiplicação gigante. No nosso exemplo, em vez de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, a gente simplesmente escreve 2 com um 4 pequenininho em cima. O 2 é a base, que é o número que se repete, e o 4 é o expoente, que conta pra gente quantas vezes a base se multiplicou. Agora, olha só que interessante como isso funciona com outros números. 3 elevado à quarta potência dá 81. 10 elevado à terceira, que a gente também chama de 10 ao cubo, dá 1000. E 5 elevado à segunda, ou 5 ao quadrado, é 25. Esses nomes, quadrado e cubo, não são à toa não, viu? Eles são pistas para o nosso próximo passo. E tem também os macetes que ajudam bastante. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Qualquer número menos o zero elevado a zero dá sempre 1. É uma regra. E quando a base é 10, fica mais fácil ainda. O expoente só te diz quantos zeros vem depois do 1. Super prático. Então, lembra que a gente falou em elevar ao quadrado? Pois é, isso não é só um nome, tem um porquê, um significado visual, geométrico mesmo. Vamos ver como isso se constrói na prática. Quando a gente calcula 3 ao quadrado, o resultado, que é 9, é exatamente o número de bloquinhos que a gente precisa para montar um quadrado perfeito de 3 por 3. A mesma coisa com 4 ao quadrado, que dá 16 e forma um quadrado de 4 por 4. É isso mesmo, a matemática está descrevendo uma forma geométrica real. Então, a ideia principal é essa. Um número é chamado de quadrado perfeito se ele for o resultado de um número inteiro multiplicado por ele mesmo. 9 é um quadrado perfeito porque vem de 3 vezes 3. Agora 7, por exemplo, não é. Não tem um número inteiro que, multiplicado por ele mesmo, dê 7. Dá uma olhada nos 10 primeiros quadrados perfeitos. Saber reconhecer esses números de bate-pronto, 1, 4, 9, 16, 25 e por aí vai, é uma habilidade que quebra um galho na hora de resolver problemas mais rápido. É que nem aprender a tabuada, sabe? Com a prática, a gente olha e já sabe. Beleza, a gente já aprendeu a construir o quadrado. Mas e se a gente já tiver o quadrado pronto e quiser descobrir o tamanho do lado dele? Para fazer esse caminho de volta, a gente precisa de outra operação. Vamos pensar nisso como um quebra-cabeça. Imagina que alguém te dá um quadrado já montado, com 25 bloquinhos. A pergunta é, qual é o comprimento do lado desse quadrado? Ou seja, qual número, quando multiplicado por ele mesmo, dá 25? E a resposta para essa pergunta vem da radiciação. Ela é a operação inversa da potenciação. Ela faz o caminho de volta. Ela acha o número original, a base. O símbolo para isso é o radical, aquele que parece um V com um traço. Então, quando a gente pergunta qual a raiz quadrada de 25, estamos na verdade procurando um número que, elevado ao quadrado, resulta em 25. Este slide aqui mostra essa relação de ida e volta perfeitamente. A potenciação começa com o lado, o número 5, e constrói o quadrado de 25. Já a radiciação faz exatamente o contrário. Ela começa com o quadrado de 25 e nos conta que o lado original era 5. Uma operação desfaz o que a outra fez. E aqui vem uma regra de ouro. Quando estamos falando de números inteiros, só os quadrados perfeitos têm uma raiz quadrada exata, um número inteiro bonitinho. A raiz de 25 é 5. Mas e a raiz de 26? Bom, não vai ser um número inteiro. Isso é muito importante de lembrar. Certo, agora vamos dar um passo para fora dos números puros e ver como todos esses conceitos de formas, de dimensões, aparecem de verdade no nosso mundo, seja na arte ou na arquitetura. Olha só que coisa fascinante.
Essa é a arte do povo Ndebele, lá da África do Sul. Esses desenhos vibrantes, esses padrões geométricos super complexos, são feitos tradicionalmente à mão livre, sem régua, sem compasso, sem nada. Isso é uma prova incrível de que a geometria, essa intuição sobre formas e simetria, faz parte da cultura humana há milhares de anos, muito antes de existirem os livros de matemática. Bom, a primeira grande divisão que a gente precisa fazer é entre as figuras planas e os sólidos. As figuras planas são bidimensionais, 2D. Elas só têm duas dimensões, comprimento e largura, como um quadrado desenhado num tabuleiro. Já os sólidos são tridimensionais, 3D. Eles têm comprimento, largura e altura, ou seja, ocupam um espaço no mundo real, como uma bola ou uma pirâmide. E esses sólidos 3D ainda se dividem em dois grupos principais. De um lado, os poliedros, que têm todas as faces retinhas, planas, como um cubo ou uma pirâmide. Eles não rolam. Do outro lado, temos os corpos redondos, que têm pelo menos uma parte curva, como uma esfera, um cone ou um cilindro. A dica é fácil. Se dá para rolar, é um corpo redondo. E assim, a gente fecha o círculo. A gente começou com uma simples dobra de papel, passamos pelas potências, descobrimos as raízes e terminamos vendo as pirâmides e os cubos que formam o nosso mundo. A conexão está aí, ligando o mais simples ao mais complexo. A pergunta que fica agora é: que outras conexões matemáticas escondidas vão aparecer para quem olhar o mundo com um pouco mais de atenção hoje?